Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita, Spiritist Companion, o seu podcast bilíngue sobre o Espiritismo. É uma alegria estarmos aqui novamente. Meu nome é Yuri Castro. Serei seu companheiro nesta jornada em que estudaremos, refletiremos e colocaremos em prática os ensinamentos da doutrina espírita. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossos episódios semanais lançados todas segundas-feiras. No episódio de hoje, vamos refletir sobre uma virtude silenciosa, mas muito poderosa, a gratidão. Iniciando então com a mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, do livro Psicologia da Gratidão, ela diz que a gratidão é uma bênção de valor desconhecido. Vejamos que frase bela da Joana de Ângeles. Uma bênção tanto para nós quanto para os outros, e é um valor desconhecido porque jamais conseguiremos mensurar de fato os bons resultados da gratidão, principalmente aqueles no longo prazo, da repetição desse comportamento de ser gratos. Internalizar essa qualidade, então, se torna fundamental, pois como a própria Joana nos diz, entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Mas o que é a gratidão? O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como estar grato ou agradável. Por extensão, significa esse reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Gratidão é muito mais do que dizer obrigado, obrigada. É um estado da alma que reconhece que nada nos é devido e que tudo o que recebemos, seja bom ou difícil, pode ser instrumento de aprendizado e crescimento. No Espiritismo, nós aprendemos que a gratidão eleva a nossa vibração, ela nos aproxima dos bons espíritos e abre nossos olhos espirituais para o que realmente importa. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, não usa a palavra gratidão com uma frequência explícita, mas ela encontra-se presente sim, ou em sua essência, em várias passagens da codificação. Por exemplo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos convida a ver as provações como oportunidades de progresso espiritual, mesmo aquelas que nós não gostamos muito. E isso então nos leva a sermos gratos por essas oportunidades. Quando ele fala, rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem a faculdade de reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Isso aqui é importantíssimo, meus amigos e minhas amigas, porque render graças a Deus é essa gratidão que nós emanamos para o nosso Criador, porque sempre conseguimos a capacidade de reparar, sempre conseguimos a capacidade de recomeçar após uma queda, após um erro. E não somos, como nós já vimos no capítulo sobre justiça divina, não somos eternamente punidos pelos nossos erros. Então essa capacidade de recomeçar é muito fundamental para se entender a gratidão. Ao enxergarmos as mazelas como provas ou expiações, somos gratos naturalmente a Deus por ter nos concedido a chance de reparar algo que necessitamos reparar ou de adquirir alguma virtude através das provas muito doloridas. Se passamos por desafios, o que estamos experimentando é, na realidade, um convite à melhoria, um convite à superação. Lembremos, como disse a benfeitora Joana de Ângeles, somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Vejamos que frase interessante da benfeitora. A gratidão pelos insucessos aparentes, então, constitui o reconhecimento, por entender-se que fazem parte da aprendizagem. Esses insucessos que nós passamos, essas quedas que nós possuímos, fazem parte, sim, da nossa aprendizagem. Mas a gratidão emana desse sentimento de entendermos que nós temos que passar por certas coisas, nós temos que reparar certos erros, e graças a Deus que nós conseguimos repará-los, não? Eu acredito que a maioria dos ouvintes aqui há de concordar.
É difícil ser grato pelas coisas aparentemente ruins que nos acontecem, não é verdade? Este é um desafio natural, condizente com a nossa condição de seres em um estado imperfeito do ponto de vista da evolução espiritual. Ainda estamos caminhando para a plenitude. Então as provas que nós temos que passar ainda são muito rudes, ainda podem ser muito complicadas. E as expiações também, porque dependendo dos erros que nós cometemos outrora, temos que passar por expiações muito difíceis. Mas lembremos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que a paz de fora inicia-se no cerne de cada ser, e assim também a gratidão. Não esperemos então a gratidão vir da outra pessoa para que nós sejamos gratos também. Sejamos gratos em primeira mão. Comecemos conosco, não tentando esperar dos outros. Porém, quantas vezes não falhamos em sermos gratos com as oportunidades, mesmo aquelas amargas? Quantas vezes nós experimentamos a gratidão somente após passarmos por uma dificuldade e quando nós temos a humildade e a consciência de olhar para trás e vermos que graças àquela dificuldade nós melhoramos ou saímos mais fortes ou obtivemos até algo superior do que tínhamos. Os bons espíritos, eles nos ensinam que a ingratidão é filha do orgulho. Esperamos tanto, exigimos tanto e esquecemos de olhar para o que já temos. E esse problema surge quando nós não somos gratos por aquilo que nós já possuímos, por todas as oportunidades recebidas, por todas as chances que nos são concedidas, e nós não somos gratos, estamos praticando a ingratidão. No Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós vemos que é justamente esse fruto mais direto do egoísmo. Nós vemos que a verdadeira gratidão, ela não espera a recompensa, ela não se prende à retribuição. Não. Ela de fato flui do coração que compreende que tudo é oportunidade de crescimento e serviço. Costumo me recordar bastante da passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 17, que conta sobre Jesus curando os 10 leprosos, mas que somente um deles voltou para dar as graças. Quantas vezes será que nós não fomos um dos 9 leprosos que não voltaram para agradecer? E se pensarmos em 10 problemas que tivemos, por exemplo, de uma forma mais subjetiva aqui, quantas vezes fomos gratos pela resolução ou pelo suporte que recebemos em um deles, mas fomos ingratos para os outros 9? Para que a nossa gratidão flua, nós temos que trabalhar a humildade, essa virtude importantíssima no cultivo da gratidão. Humildade, em primeiro lugar, por reconhecer que nós não somos autossuficientes, que nós dependemos de muitas pessoas, de muitas coisas que nos cercam e que sem elas e sem essas coisas e essas pessoas não chegaríamos onde nós chegamos e não estaríamos onde estamos. Pesquisadores de neurociência, da psicologia, diversos já buscaram estudar a gratidão e ano após ano encontram resultados muito positivos sobre a gratidão, como por exemplo, descobrem que as pessoas que são mais gratas são mais felizes e não necessariamente o contrário, ou seja, não são as pessoas mais felizes que são mais gratas, mas as que são mais gratas são mais felizes. Descobriram que a prática da gratidão ajuda a proteger contra sintomas de ansiedade e depressão e tantas outras mazelas. A gratidão faz com que as pessoas tenham até mesmo uma saúde física melhor, ajudando a equilibrar a parte hormonal, cardiovascular. E as pessoas que são gratas ou que praticam a gratidão, os pesquisadores já viram que elas têm menos visitas ao médico. E entre tantos outros resultados positivos e importantes que nós achamos até mesmo fora do espiritismo. A doutrina espírita nos ensina que a vida é uma bênção, mesmo aquela vida difícil. Quantos espíritos no mundo espiritual esperam com ansiedade uma nova chance de reencarnar, de reparar erros e de recomeçar? E nós aqui,
os encarnados, nós temos esse presente nas mãos. Temos um corpo, temos o tempo, temos o livre-arbítrio, temos as relações. Todos estes são recursos que nós temos para a nossa própria evolução e evolução dos que nos rodeiam. E todos estes recursos são recursos dos quais nós temos que ser gratos ao grande Pai. Será que conseguimos praticar então a gratidão? Porque a gratidão no Espiritismo, meus amigos e minhas amigas, ela não é somente um sentimento bonito. É uma postura de humildade diante da vida, diante de Deus e diante do nosso próximo. Agora, caindo numa parte mais prática, alguém pode perguntar como então que eu posso praticar a gratidão no cotidiano? Vamos lá. Primeiramente, quem sabe tente agradecer ao acordar. Antes mesmo de pegar o celular, respira fundo e diga mentalmente: obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que eu tenho aqui. Número 2, nós podemos encontrar aprendizado nas dificuldades. Quando algo te frustrar, pergunte: o que isso quer me ensinar? O que será que eu tenho que aprender e como que eu posso lidar com isso da melhor forma possível? E que bom que eu tenho essa oportunidade de fazê-lo. Nós também podemos agradecer pelas pessoas difíceis, porque elas são instrumentos de burilamento e muitas vezes elas oferecem um espelho para que nós vejamos aquilo que nós temos que trabalhar em nós mesmos. Tenhamos então gratidão por essas pessoas difíceis. Podemos também praticar a gratidão antes de dormir. Falamos já do acordar, pode ser também antes de dormir. Faça um inventário do seu dia. O que me trouxe crescimento? Quem que eu posso abençoar aqui com uma prece de gratidão? O próprio Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier, nos fala que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. E é verdade, não é? Quanto tempo de fato leva para nós elevarmos um pensamento de agradecimento a Deus, a vida, as pessoas? É algo muito rápido, não é mesmo? Então, nós podemos praticar a gratidão elevando o nosso pensamento, pois já aprendemos no Espiritismo como que o pensamento é essa força viva e palpitante. Podemos também nos lembrar que ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. Nós aprendemos a gratidão com a prática dela, que deve ser iniciada na família, como nos fala de novo a Joana de Ângeles, que é essa sociedade miniatura na qual a afetividade se manifesta com mais naturalidade. Comecemos então na sociedade miniatura, na família, praticando a nossa gratidão. Queridos companheiros e companheiras nesta jornada, a gratidão é uma força silenciosa que transforma o mundo interior, é um gesto de amor. Ela nos ajuda a reconhecer que nada é por acaso, que tudo tem propósito e que Deus nos ama profundamente, ainda que nem sempre compreendamos os caminhos que Ele nos oferece. Que possamos, com a luz do Espiritismo, aprender a ser gratos por tudo, até mesmo pelas lágrimas provenientes de dificuldades. Agradece sempre, meu amigo, minha amiga. Nem todos os dias serão ensolarados, mas toda aurora traz consigo uma nova chance de recomeço. Aqui então fica a minha gratidão sincera por estarmos mais uma vez aqui estudando, refletindo e aprendendo, hoje sobre a gratidão à luz do Espiritismo. Quais os seus benefícios, tanto espirituais quanto psicológicos e físicos, e como praticá-la no cotidiano para que nós consigamos introjetar essa virtude tão importante. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe ela com alguém que precise de uma palavra de luz e paz. E nós nos vemos na próxima segunda-feira com mais um episódio do nosso podcast. Até lá, fique bem, fique em paz e caminhe com gratidão. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.